tarde, meus amigos, minhas amigas. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui nessa realização do primeiro simpósio Mente-Cérebro, com duas forças naturalmente indispensáveis da realização de nossas tarefas no movimento espírita ribeirão pretano, a iniciativa do Grupo Espírita Nosso Lar, o amparo, sustentação e também trabalho fundamental da Associação Médico Espírita aqui de Ribeirão Preto, e evidentemente sem a participação de vocês isso tudo não seria absolutamente possível. Eu sinto, antes de mais nada, decepcioná-los a todos, porque depois de 3 extraordinárias apresentações, eu não trouxe nenhuma. Mas não trouxe voluntariamente, porque de fato eu me sinto inclusive mais à vontade conversando com os amigos e eventualmente nas apresentações em que faço uso, muitas vezes eu me perco, prendendo-me mais à leitura do que à inspiração tão indispensável no momento certamente. Antes de tudo, rogo a Deus, aos espíritos benfeitores, que cooperem ainda mais conosco, inspirando-nos o melhor. Da nossa parte, evidentemente, possamos todos também abstrair as reflexões indispensáveis que essa generosa tarde tem nos contribuído. Que Deus e Jesus fortaleçam-nos mais uma vez. Conta-se que Buda encontrava-se reunido com os seus discípulos, quando um deles se aproxima perguntando: Mestre, vós sois Deus? Buda imediatamente diz: não, eu não sou Deus. Vós então sois anjo certamente? E Buda, da mesma forma, responde negativamente, dizendo: não, eu não sou anjo. E o discípulo então pergunta: como então? Vós sois nobre, vós sois puro e formidável nas tuas ações, sem que seja Deus e sem que seja anjo, sendo apenas então homem. Buda calmamente responde a ele e a todos os outros amigos: porque eu sou apenas um ser desperto. Evidentemente, o despertar da consciência tem sido exigido cada vez que nós nos impelimos às novas conquistas existenciais. O grande e eminente filósofo espírita Leon Denis, escrevendo a célebre obra intitulada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai ali afirmar que a inteligência na planta dormita, que no animal sonha e que somente no homem desperta. E nele despertando, o homem conhece-se, possui-se e especialmente torna-se consciente. A conscientização tendo sido buscada desde sempre, no momento em que o ser humano começa a olhar para si, integrado na realidade existencial que lhe é peculiar, questionando o seu papel diante das configurações que a vida se lhe apresenta, começa naturalmente a desenvolver-se em graus evolutivos jamais imaginados. Quando Kardec, respondendo à questão 191, em seus comentários em O Livro dos Espíritos, que trata particularmente das transmigrações progressivas, Kardec afirma que a vida dos espíritos em conjunto segue as mesmas fases que a vida corpórea, que também
Essas fases são gradativas e experimentarão o estado embrionário, para depois conhecer o estado da infância, e em sucessíveis processos seguidos, gradativos, lentos, alcançará o estágio do homem adulto, que é, antes de tudo, tal qual ele revela, a perfeição. Ali então sintetiza-se a filosofia que desenvolve o ser nas suas conquistas intelecto-morais, assim como ele próprio acaba naturalmente se impelindo a adquirir novos e novos conhecimentos quando, evidentemente, encontra-se desperto, especialmente para a sua realidade existencial. Lamentavelmente, entretanto, a mente humana ainda se vê demasiadamente aprisionada, orbitando apenas em derredor das questões passageiras e efêmeras do mundo. Seduzida, portanto, pelos apelos das sensações, das paixões, das conquistas materiais, acaba distraindo-se e se vendo impedida, porque não nasce ainda o despertamento da sua fatalidade extraordinária, das suas conquistas excelsas do ser imortal que é, e por isso não busca os valores mais profundos da existência. Acaba, por fim, por trafegar intimamente num grande, imenso vazio, que não sabe como preencher, porque não tem elementos íntimos que sejam eles propiciadores da alegria, do bem-estar, sobretudo da significância extrema da sua própria existência. Portanto, não vê em si a utilidade que gostaria. Não sendo útil sequer para si mesmo, questiona-se de que vale a vida, portanto. Por que vivê-la buscando aspectos superiores, se trata de uma vida circunscrita ao berço e ao túmulo? Se o sucesso significa, antes de tudo, as conquistas materiais, se o gozo e a fruição do excesso são aquilo que excepcionalmente busca, na ausência de sentido não sabe para onde ir, porque não vê o seu destino, ignorando que o seu destino será aquele mesmo de todos os seres viventes. Dessa forma, trafega milênios e milênios, apenas respondendo instintivamente aos seus impulsos e às suas inclinações. Acaba, portanto, em função disso mesmo, experimentando reencarnações sucessivas, automaticamente, quase robotizado, porque os seus condicionamentos forçam-no à repetição e ao reforço dos já automatismos interiores. Não vê condições íntimas assim para buscar o esforço para uma nova destinação. Entretanto, felizmente, a lei do progresso, que sempre será inexorável e a todos atenderá, ela própria reclamará do indivíduo distraído e enceguecido do momento as injunções que o impelirão rumo acima. A consciência desperta, portanto, e o momento crucial desse despertamento é a conscientização dos propósitos superiores de si e da própria vida, enfim. E evidentemente, capacita-se com maiores e melhores recursos na superação das suas inquietações, das suas perturbações, dos inúmeros conflitos que organizou nas sucessivas reencarnações, onde experimentou insucessos e lesões extremadas. Da mesma forma, acumulou em si também talentos extraordinários. Ele, portanto, como grande arquiteto de si mesmo, acaba criando as melhores condições de potencializá-los, porque agora já se reconhece, não necessariamente como um ser imortal, mas especialmente como aquele que tem uma destinação excelsa, uma destinação fatal, perfectível, e a busca, porque sabe onde deve ir e chegar.
no momento crucial da conscientização de si mesmo, portanto, desenvolve também a capacidade de discernir com acerto. E, em função disso, ante as inúmeras opções que a vida lhe oferece, sabe agora racionalizar melhor. E ainda que trafegue nos atalhos e equívocos da vida, ajusta-se nos mecanismos compulsórios do aprendizado, impelindo-se a novas e superiores conquistas, mesmo que lentas, mesmo que ocasionalmente ele próprio, portanto, se veja estacionado, quando não absolutamente rebelado, desenvolvendo assim então todas as suas inquietações e conflitos psicoafetivos que hoje especialmente acompanhamos com bastante proximidade, é bem verdade. Entretanto, o ser agora que desponta diante de si mesmo, com um apelo ainda mais superior, reorganiza-se e começa a buscar o acerto mais do que o equívoco. E naturalmente, especialmente em tratando da doutrina espírita, que não é, tampouco será em algum momento um tribunal de julgamentos para quem quer que seja, acaba auxiliando através da sua revelação as oportunidades passíveis de serem aproveitadas, porque potencialmente desperto ele sabe que pode. E sabendo que pode, a busca. Eu não sabia qual era o meu copo. Tinha 5 copos aqui na frente, eu não sabia qual beber. Obrigado. E a criatura organiza-se para ser melhor, porque também encontra ela própria, nesse significado superior da sua existência, um modelo em que pode de fato se espelhar. Evidentemente tratamos da figura do Mestre Jesus inesquecível em todas as circunstâncias existenciais das nossas vidas. Não houve homem que veio à Terra com maior consciência e despertamento do que ele. E naturalmente ele ainda hoje convida-nos a todos aos processos de despertamento e conscientização do ser, porque motiva-nos às reflexões indispensáveis da vida, às considerações nas oportunidades que temos, sobretudo responsabilizando-nos, e depois de movimentos atávicos, cada vez fortalecedores, o ser humano finalmente se livra da culpa e do pecado, para assumir em si mesmo a postura da responsabilidade diante de si e dos outros. A carga energética, o peso da consciência, o sentimento de culpa até então tão fortalecedores no íntimo do ser começa a dissipar-se. E ele então, responsável, age de maneira diferente. E agindo de maneira diferente, aprende a conscientizar-se mais e melhor, continuamente. Qual não é, portanto, a postura que Jesus nos ensina diante da mulher que erra em adultério, senão esta: eu tampouco condeno a ti. Antes, porém, provoca naqueles que, compondo aquela turba enfurecida, buscando mesmo aniquilar a existência da mulher equivocada, o mecanismo reflexivo da autoconscientização. Aquele que dentre vós, portanto, encontrar-se livre do pecado, do erro, do engano, do equívoco, seja este, portanto, que lhe atire a primeira pedra. Evidentemente ninguém num exame consciencial, ainda que breve, porém profundo, porque Jesus nos provoca a profundidade reflexiva, se passa incólume diante de si mesmo. E evidente, os mais velhos foram se separando, depois os mais jovens, até que finalmente apenas permanecem ali o mestre querido e compassivo, o educador de todas as nossas existências e a mulher que erra. Onde estão aqueles que te condenam? Se foram, mestre.
eu tampouco condeno a ti, agora que sabes, agora que és consciente, agora que podes, agora que conquistou a reflexão lúcida para agires melhor, siga e não voltes a pecar. Jesus continua orientando-nos desde sempre, todas as suas lições permanecem imorredoras na mente lúcida, naquela que se desperta, encontrando especialmente na sua conscientização os processos de dever e de responsabilidade, porque aquele que sabe mais não somente tem o dever de auxiliar e servir mais e melhor, mas especialmente de orientar tantos outros corações que ainda encontram-se distanciados da verdade, equivocados e mergulhados nos próprios erros, nos enganos, nos desatinos, na insanidade da loucura temporária. E Jesus, portanto, conclama-nos desde sempre ao autoexame, sabedores do dever e da responsabilidade que agora nós, especialmente os espiritistas, possuímos. É evidente que o nosso dever é arregaçar as mangas e realizar um pouco mais. Fazer um pouco mais porque também nós hoje sabemos um pouco mais. E não estamos desintegrados do mundo. E não nos encontrando assim sectários, separados. Desenvolvemos o sentimento da solidariedade e do progresso distribuídos. É por isso que nos impelimos, por força mesmo desse dever, a ajudar e cooperar sempre que possível. Sempre que possível, porque nós desperdiçamos inúmeras ocasiões, para não dizer a grande maioria. Ainda assim, desejosos de fazer o bem que podemos, assumimos novos comportamentos, porque já não é mais crível deixarmos-nos dominar pelas forças do passado que nos dilacera muitas vezes mentes e corações. O homem velho que insiste ainda em se manter vivo dentro de nós, requisitando-nos energia e força, para que se mantenha ali como grande ditador das nossas realizações, até que então o esforço bem dirigido, o despertamento iniciado, provocado de modo contínuo e permanente, prevalece. Iniciamos felizmente esse processo, graças a Deus que tem sido assim, e também graças a Deus que ainda assim será, porque a tomada de consciência é um processo irreversível e nenhum de nós poderá em qualquer momento mudar a sua postura, ignorar-se o que já sabe. Não é mais possível, porque a nossa consciência nos acusará e reclamará por isso mesmo as posturas indispensáveis de nós mesmos. O tribunal, portanto, não se trata de Deus ou dos seres angelicais, pelo contrário, especialmente requisita de nós mesmos as mudanças indispensáveis na caminhada que podemos realizar dentro das próprias possibilidades. Jesus provocava o despertamento, porque vinha também em circunstâncias muito especiais. Muitos daqueles amigos não o compreendiam, muitos ali recusavam-se inclusive ao desejo de compreendê-lo. Muitos ignoravam, para não dizer todos os seus ensinamentos. Ele, entretanto, compreendia-nos, amando-nos incondicionalmente. E também da mesma forma entendendo o nosso momento muito particular da existência, como seres ainda infantilizados, imaturos, crianças espirituais, engatinhando ainda, sem sequer encontrar as forças íntimas para os primeiros passos que começaram, e ainda são não raro hoje, vacilantes e descuidados. Olha para os discípulos com carinho, requisitando uma maior compreensão. Aqueles que têm olhos para ouvir, que vejam, portanto, aqueles que têm ouvidos para ouvir, que façam. Jesus conclama-nos, portanto, ainda hoje, a reflexão indispensável. Compreendeis o que eu vos tenho feito?
ninguém conseguiu compreender, porque ninguém ousou direcionar a palavra ao mestre, afirmando: eu compreendi. Compreendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu de fato sou. O único título que o mestre abraçava, porque sabia que a sua postura não deveria ser outra senão aquela de ensinar. Vós me chamais de Mestre, e dizeis bem, porque de fato sou. Se eu, pois, sendo mestre, vos lavei os pés, é para que vós também lavais os pés uns dos outros, porque assim como eu fiz, vos dando exemplo, vós também deveis fazer. O convite há 2000 anos permanece ecoando em nossos corações. Nós, entretanto, continuamos equivocados e distanciados do apelo sublime que Jesus nos faz até os dias atuais. Entretanto, em algum momento nos cansamos, em algum momento queremos buscar um significado especial. Em alguma circunstância da vida, ela proclama em nós mesmos uma atitude que jamais ousamos em ter, e damos o passo inicial e inconfundível. Passo este rumo à trajetória ascensional que todos experimentaremos. Por isso mesmo, os chineses afirmam que o primeiro passo é também o último. E uma vez iniciada a jornada, não há mais como voltar-se atrás. Buscando a união com Deus, portanto, estamos aqui procurando aprender um pouco mais, procurando reflexionar sobre a nós mesmos, entender um panorama evolutivo das nossas conquistas, das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas especialmente, graças a Deus, das nossas infinitas potencialidades. E cientes disso, não nos cabe escutar outro apelo, senão aquele mesmo que outrora era Paulo de Tarso que nos fazia: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. No apelo paulino, vemos que apenas despertos encontraremos as melhores condições para que Cristo nos esclareça. Apenas lúcidos saberemos como superar os obstáculos da maneira mais adequada, entendendo-os, respeitando-os, mas sobretudo, especialmente, capacitando-nos intimamente para a conquista de nós mesmos. Portanto, o despertar hoje se faz não somente necessário, mas inadiável. E se ontem fora Paulo de Tarso aquele a nos convidar ao despertamento, ainda hoje podemos ouvir os espíritos benfeitores à nossa volta fazendo o mesmo. Desperta enquanto é tempo. São eles que nos conclamam às reflexões indispensáveis. Desperta enquanto é tempo e atende a vida. Levanta-se e prossegue de alma remida. Eles continuam nos convidando, segue a celeste visão. Foge à escura mentira do repouso. Ninguém nasce na terra para o gozo, nem para a quietação. Tudo se move nos céus profundos. Tudo cresce em segundos, movimenta-se assim para o bem. Segue confiante, realizando o que pode, e compreende, acima de tudo, que em constelações e sóis, no lar suspenso, sempre haverá a presença de Deus imenso a conclamar-nos os corações. Sigamos assim despertando, amigos e amigas, dentro das nossas possibilidades.
entendendo-nos as realizações sempre direcionadas para o bem que podemos fazer, mas jamais esquecendo-nos da figura do Mestre Jesus, onde quer que nos encontremos. É ali, e somente ali, em nenhum outro lugar, que encontraremos a bússola norteadora de nós mesmos. Desejo paz a todos vocês, agradecendo mais uma vez a presença, desejando que todos aqui tenhamos encontrado, ainda que minimamente, algumas respostas, algumas considerações sobre as nossas realidades existenciais. Muito obrigado.